Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui e estamos sem luz. Estamos sem luz, desde aquela tempestade que teve nesses dias. Aqui a gente ficou sem luz por uns 5 dias e aí ela voltou e aí ela acabou de novo. Então, assim, que coisa, né? Foi logo após a CCXP que acabou a luz, né? Tivemos aquele problema da queda de energia por causa que aqui na região tem muitas árvores, então assim, elas prejudicaram bastante, né, o restabelecimento da luz. Ela tá voltando aos poucos, mas estamos sem internet aqui também, né? Então, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas enfim, né? Um ponto que eu queria falar é que o fato de não ter luz aqui em casa foi uma experiência bem interessante, assim, porque acabei refletindo um pouco, né, sobre como a gente acaba deixando alguns pequenos milagres, assim, como ter luz, como ter água encanada, né, a gente deixa um pouco de lado, né, não damos tanta importância, vira uma coisa meio cotidiana. E durante esse período que a gente ficou aqui sem luz aqui em casa, foi bem interessante, porque comecei a fazer diversas outras atividades, né? Aí eu voltei minha atenção para os desenhos, comecei a rabiscar algumas coisas interessantes, né? De novo, que é um hobby que eu gosto bastante. E eu foquei mais na leitura. Então, assim, é, aquele. Porque eu fiquei um tempo sem ler os mangás, né? Como eu abordei em outros vídeos aqui no canal, tem vezes que eu acho que eu estou com a síndrome da acumuladora, então eu acabo comprando os mangás e não leio, né? Eu acabo deixando para uma hora especial e tal. Então, quando acabou a luz e ficamos assim no tédio, entre aspas, eu pensei, eu acho que agora é a hora de eu retomar as leituras dos mangás, né? E, meu Deus, eu acabei devorando um monte de mangás. Não só mangás, livros também, né? E deu uma, assim, o meu cérebro parece que ele deu uma aliviada, porque normalmente ele tá bem acelerado, o meu cérebro, ele tem esse, não sei o que é isso, né? Mas eu acabei percebendo que às vezes isso acontece pela, pelas pela internet, né, pelas redes sociais, você acaba pondo um vídeo para fazer tudo, põe um vídeo de fundo para fazer alguma coisa, né? Não sei se eu sou assim, né? E jogar também, né? Eu tenho mania de jogar pelo celular, alguns joguinhos, né? Então, assim, quando eu fiquei sem internet, eu fiquei com essas coisas inacessíveis. Aí eu retomei um save de Pokémon, Pokémon Black White, continuei com a minha jornada Pokémon. E voltei o hábito de leitura, voltei o hábito de pintura, voltei a bordar. E é bem bacana a gente ver esse reflexo no nosso cérebro, né? Como a gente fica mais focado nas coisas, fica menos irritado, fica mais concentrado, fica mais calmo. É bem interessante isso. E eu achei muito engraçado o fato de que aqueles mangás que eu acumulei ao longo dos meses, eu comecei a ler de um jeito que eu cheguei um momento e falei, meu Deus, será que vai ser suficiente? Olha só a cabeça do palhaço, como é que é, né? A loucura. Sendo que eu tenho bastante mangás não lidos, né? É uma coisa interessante isso, sabe? Eu acabei devorando. Um que eu comecei a ler, né? Teve um que eu já terminei, que foi Fullmetal Panic. Eu li os 9 volumes em seguida, assim, e vocês sabem como eu sou enrolada, né? Dá pra ver pela playlist aqui de Moriarty, né? Que eu demoro bastante pra ler os volumes, mas dessa vez eu li
assim, numa tacada só, os 9 volumes de Fullmetal Panic. E tem outra que eu comecei a ler que são as quíntuplas, né? Gotobu no Hanayomi. E, meu Deus, eu estou devorando as quíntuplas. Eu não consigo parar de ler as quíntuplas. É tão bonitinho, é maravilhoso. Eu vou ter que fazer resenha no canal das quíntuplas, é maravilhoso. Então, assim, é um assunto meio diferente que eu tô trazendo aqui no canal, mas é uma reflexão, sabe? Do tipo, como uma coisa ruim pode acontecer, né? Que é o fato da gente não ter luz, não ter internet, não ter água, não ter nada, ser um pobre. Mas como tem alguns benefícios nisso, né? A convivência aqui com a galera aqui em casa melhorou, né? Meu irmão, que é viciado em celular, não conta pra ele que eu falei isso. Mas ele ficou bem mais calmo, então assim, dá pra gente notar algumas diferenças, algumas coisas assim, né? E isso é uma reflexão aí que eu deixo para vocês. Eu não sei quando a minha internet vai voltar, mas se vocês ficaram sem energia, sem luz, né? Se vocês tiverem esse problema, ou quando vocês tiverem, reflitam assim em passatempos que vocês podem fazer nesse meio tempo, né? Quando vocês estiverem fora do trabalho, fora da escola, né? Pensem um pouco, conversem bastante com a família. É bem interessante isso, que a gente acaba conhecendo o lado das pessoas, assim, que a gente nem presta atenção, né? A gente acaba valorizando pequenas coisas, pequenas ações, pequenos milagres, né? Que é esses daí que a gente vê recorrentemente na nossa vida, mas a gente nem dá tanta importância, né? E leiam o que vocês tiverem, né? Gravem os seus episódios de anime para alguma situação dessa, se aquele anime seu conforto que você já assistiu diversas vezes, ou algum que você queira assistir, deixa guardadinho para esse momento. É bem interessante, assim, você acaba apreciando mais, né? Até porque você não tem aonde não focar nesse tempo, nesse período, né? E é isso, gente. É mais como uma introdução, porque fiquei sem luz. Então, é isso. O próximo vídeo vai ser falando dos anúncios da CXP que me causaram um estranhamento, mas eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei bem preocupada e a gente fala sobre isso no próximo vídeo. É isso. Beijos e tchau. Se mantenham seguros, viu?